Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da microbiologia de alimentos e a importância da microbiologia. Então, pessoal, vamos lá. Por definição, microbiologia, ela deriva de três palavras. Micros, que significa pequeno, bios, que significa vida, e logos, que significa ciência. Então, é a ciência que estuda a vida dos pequenos, dos seres vivos pequenos. O que significa isso? Seres vivos invisíveis ao olho nu, que para a gente visualizá-los, a gente precisa da utilização de microscópicos. Por isso, eles são conhecidos como os micro-organismos. Tá? Dentro dessa classe de micro-organismos que a gente vai estudar na microbiologia de alimentos, nós podemos estudar bolores e leveduras, bactérias, protozoários, algumas algas. Todos esses micro-organismos estão incluídos, todos esses seres estão incluídos na microbiologia. E também inclui os vírus, que são parasitas obrigatórios. Também é estudado dentro da microbiologia. Os micro-organismos, eles são seres vivos que podem ser formados por uma única célula ou por agrupamentos dessas células. Entretanto, mesmo em agrupamento, cada célula é considerada um indivíduo com autonomia e independente, porque cada célula vai realizar processos vitais. Os micro-organismos, eles são de grande importância para a saúde pública e para a indústria de alimentos. Imagina-se que a grande maioria dos micro-organismos, eles fazem mal para o ser humano. Então, o que a população normalmente visualiza é que o micro-organismo é ruim. Mas não é isso que acontece. Os micro-organismos, eles são de extrema importância para a vida e para o ciclo de vida humano, seja no solo, seja para nós seres humanos e seja para a produção de alimentos. Então, na saúde pública, a gente tem micro-organismos, alguns fungos, que são produtores de remédio. O primeiro antibiótico e ainda famoso antibiótico, penicilina, é feito através de um micro-organismo. Na indústria de alimentos, a gente tem derivados de alimentos que são produzidos a partir de micro-organismos. A produção de cerveja deriva de micro-organismos, a produção do vinho deriva de micro-organismos, a produção do pão deriva de micro-organismo, a transformação do leite em queijo, ela precisa de um micro-organismo. Então, na verdade, eles são muito benéficos para a vida humana. Quando a gente vem para os alimentos, tá? Para a microbiologia de alimentos, os alimentos eles só se deterioram porque nós, seres humanos, a gente não armazena esses alimentos adequadamente. Então, o que acontece? Se ele é um ser vivo, os alimentos são nutritivos. O micro-organismo, ele se vê predisposto a crescer naquele alimento a partir do momento que nós, seres humanos, não armazenamos esse alimento adequadamente. Então, se a gente não armazena e aquela temperatura é boa para ele, ele vai se desenvolver e apenas por isso ele consegue crescer, porque do contrário, eles não vão se desenvolver naqueles alimentos. Se as condições de produção, se as condições de armazenamento forem adequadas, nenhum micro-organismo consegue se desenvolver nos alimentos. Se a gente obedecer os prazos de validade estipulado pelas empresas, os micro-organismos não vão se desenvolver. Então, eles são muito bons num contexto geral para a vida humana. Os micro-organismos, eles, dentro da microbiologia de alimentos, eles podem ser classificados em deteriorantes, que são aqueles micro-organismos que se desenvolvem nos alimentos
alterando as suas características sensoriais, suas características de flavor, ou seja, ela vai alterar o sabor, ela vai alterar o aroma. Então, quando um deteriorante, um micro-organismo deteriorante cresce no alimento, nós percebemos que o gosto fica ácido ou azedo, que o cheiro tem uma alteração. Esses são micro-organismos deteriorantes. Automaticamente você joga esse alimento fora. Só que eu tenho os micro-organismos patogênicos. O que significa patogenicidade? São aqueles micro-organismos que têm alguma capacidade de causar doenças. Esses micro-organismos, quando eles se desenvolvem nos alimentos, eles não alteram as características sensoriais, ele não altera o flavor, aroma e sabor do alimento, ou seja, ele se desenvolve no alimento, você consome aquele alimento e não percebe porque aquele alimento está contaminado, justamente porque aquele alimento teve o crescimento de um micro-organismo patogênico. Então, quando a gente tem alguma bactéria se desenvolvendo num requeijão, por exemplo, ela deteriora as características sensoriais daquele alimento. Ele vai ficar ácido. Você vai perceber que o cheiro dele está ruim e que o sabor dele está diferente e você não consome. Entretanto, quando eu tenho um frasco de palmito sendo aberto, consumido no dia, ok, e esperado 45 dias, ele pode ser conservado na geladeira por até 15 ou 20 dias. Mas você consome com 45, pode ser que tenha um crescimento de um micro-organismo patogênico naquele seu enlatado, naquele seu palmito, e você vai consumir o palmito, não vai perceber que ele está contaminado, porque o micro-organismo que cresceu lá é um micro-organismo patogênico, que não altera nem o sabor, nem o aroma do alimento. E por isso, como ele tem a capacidade de causar doença, as intoxicações e infecções alimentares, elas começam a surgir. Só que a grande maioria dos micro-organismos, pessoal, o que a gente tem que entender quando a gente está na área de alimentos é que a grande maioria dos micro-organismos, eles não são causadores de doenças. Eles são benéficos tanto para a indústria de alimentos, como para a indústria farmacêutica, como para a produção de oxigênio. Eles são causadores de alterações benéficas, tudo bem? E eles são considerados seres vivos porque eles conseguem realizar eles conseguem realizar várias, tanto metabolismo como diferenciação, eles conseguem se comunicar, eles conseguem se reproduzir, eles conseguem se movimentar. Então, quando a gente fala que um micro-organismo ele tem a capacidade de se metabolizar, de fazer o metabolismo, ele tem a capacidade, então, de captar substâncias químicas, por exemplo, do alimento, do meio em que ele se encontra, transformando-as e conservando parte dessa energia dentro dele, em uma forma que pode ser utilizada pela célula posteriormente, e ele consegue excretar produtos finais desse processo. Então, assim como a gente, ele capta substâncias, tá? Transforma, utiliza para gerar energia para ele e armazena para poder utilizar posteriormente. Eles são capazes de se reproduzir, ou seja, são capazes de realizar uma série de eventos bioquímicos que resultam na sua própria síntese, né? Alguns micro-organismos, os micro-organismos, eles são capazes de se reproduzir, uns de forma assexuada, outros de forma sexuada. Como resultado dos processos metabólicos, uma célula aumenta de tamanho e se divide, originando duas outras células. Eles são capazes de realizar a diferenciação, pelo qual novas substâncias ou estruturas são formadas. A diferenciação celular frequentemente corresponde a uma etapa do ciclo de vida celular, no qual a célula forma estruturas especializadas envolvidas na reprodução, dispersão, na sua sobrevivência.
Elas são capazes de se comunicar. Então, eles conseguem se comunicar entre os seres vivos. E por causa dessa comunicação, quando detectam meios, por exemplo, propício, elas conseguem formar biofilmes. Vários micro-organismos conseguem formar biofilmes em superfície. Eu tenho um biofilme com diferentes células microbianas, tá? Então, elas conseguem realizar essa comunicação. E elas conseguem se movimentar. Os micro-organismos, eles conseguem se movimentar através dos flagelos. Então, nem todos são móveis, mas aqueles micro-organismos que possuem a estrutura flagelar, eles conseguem se movimentar. E, finalmente, contrariando as estruturas não vivas, as células podem alterar permanentemente suas características, né? Sofrem mutação, transmitindo aos seus descendentes. Então, o que a gente tem que lembrar é que os micro-organismos são seres vivos, tá? Com capacidades dos seres vivos. E por isso que quando eles se encontram no alimento, em um ambiente rico em nutrientes, com uma temperatura favorável ao seu crescimento, eles vão se desenvolver. Os micro-organismos, eles podem estar de várias formas. Eles podem ser na forma de cocos, que é uma bola. Eles podem ser na forma de bacilos e eles podem estar nas formas de espirais. E essas formas, elas juntas formam diferentes arranjos. Por exemplo, quando eu tenho a forma de cocos, dois cocos juntos, eu tenho o diplococo. Quando eu tenho vários cocos juntos, formando uma estrutura parecida com cacho de uva, eu tenho o estafilococcus. Quando eu tenho os cocos interligados em fileiras, eu tenho os streptococcus. E aí eu posso ter o coccus na forma 8 cocos junto, na forma de um cubo, eu tenho a sarcina. E assim, vários arranjos bacterianos vão sendo formados. Então, as bactérias, eles têm 3 formas, que são os cocos, os bacilos e os fibriões, tá? Os cocos, os bacilos e as formas espirais. E essas formas, elas podem fazer arranjos bacterianos. Quando eu tenho um único bacilo, ele é conhecido como bacilo. Quando eu junto 2 bacilos, eu tenho um diplobacilo. Vários bacilos em cadeia, eu tenho streptobacilo. Eu não tenho estafilobacilo como um arranjo bacteriano. E alguns bacilos, eles são arredondados, e aí eles são chamados de cocobacilos. E as formas espirais, elas podem estar como fibrião, parece uma vírgula, né? Espiroquetas e os espirilos, tá? Então, eu tenho aqui o fibrião, os espirilos e o fíbrio, tudo bem? Em 1735, foi estabelecido por Carolus Linnaeus a nomenclatura dos micro-organismos, tudo bem? A taxonomia é a ciência que estuda a nomenclatura, os nomes dos seres vivos. E o objetivo da taxonomia é estabelecer relações entre os grupos e diferenciar esses grupos. Então, quando a gente estuda as características dos seres vivos na taxonomia, eu vou separá-los por características semelhantes. Assim, acontecem as classificações em categorias. Os micro-organismos normalmente têm um nome no latim e eles são formados por 2 nomes. O primeiro nome é o gênero e o segundo nome é a espécie, o epíteto específico. O primeiro nome sempre tem que vir com letra maiúscula.
Só que o segundo nome, ele vem em letra minúscula, tá? Normalmente, quando você escreve a primeira vez o nome do micro-organismo, você escreve inteiro, por exemplo, Staphylococcus aureus. A partir daí, você pode abreviar o primeiro nome, que é o gênero. Então, você vai colocar S. aureus. Já sabe-se que é o Staphylococcus aureus. Escherichia coli. E. coli, já sabe que é Escherichia coli. O nome completo do micro-organismo Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ele tem que vir em itálico ou ele precisa estar sublinhado. Os nomes, e de onde surgem os nomes, né? Por que Staphylococcus aureus? Por que Escherichia coli? Os nomes, eles descrevem, eles podem descrever a característica de um micro-organismo ou pode simplesmente ser a homenagem ao pesquisador que identificou ou descobriu esse micro-organismo pela primeira vez. Por exemplo, Staphylococcus aureus. Estáfilo é o arranjo desse micro-organismo. Ele tem a forma de um estáfilo, que são cocos na forma de um cacho de uva. Aureus, então, do latim significa ouro, que é a cor da colônia de Staphylococcus aureus. Escherichia coli é uma homenagem a quem identificou a E. coli, Theodor Escherichia. E. coli é relacionada ao fato de que essa bactéria ela está ela habita o colo humano. E como é feita então a taxonomia microbiana, tá? Em 1735 existiam apenas duas classificações para os micro-organismos. Eles eram divididos em reino Plantae e reino Animalia. No reino Plantae, eu tinha as bactérias, os fungos, as algas e as plantas. E no reino Animalia, eu tinha os protozoários e os animais superiores. Em 1865, passou a ter, então, descobriu-se diferenças nos seres e os reinos passaram a ter três classificações: reino Plantae, algas multicelulares e as plantas, o reino Animalia, os animais, e o reino Protista, bactérias, protozoários, algas, bolores e leveduras. Os cientistas, mesmo tendo os três reinos, continuaram estudando, pois não chegava a um consenso em relação a essas classificações, então sempre foram estudando. Até que no final de 1969, início da década de 70, houve uma reclassificação dos micro-organismos em 5 reinos. Reino Monera, que eram só os procariontes, as bactérias. É bom lembrar que a partir de 1937 já foi introduzido o termo procarionte, que são as células anucleadas, ou seja, que não tem núcleo específico. Então, o reino Monera, ele diferenciou as células procariontes, que são aquelas sem núcleo específico, das células eucariontes, com o núcleo específico, com o núcleo delimitado, tá? Reino Plantae, algas multicelulares e as plantas. Reino Animalia, os animais. Reino Protistas, protozoários e algas unicelulares. Reino Fungi, que são os bolores e as leveduras. Em 1978, Carl Rose desenvolveu um sistema, então, baseado agora na organização celular dos organismos e dividiu, então, em 3 reinos e não mais em 5 reinos. E aí, os reinos foram divididos em arqueobactérias, bactérias e eucariotos. As bactérias, as arqueobactérias são aqueles reinos que estão as bactérias que produzem gás metano, que requerem altas concentrações de sal ou requerem altas concentrações de temperatura.
No reino bactéria, eu tenho as demais bactérias, bactérias do solo, da água, as bactérias fotossintetizantes. E nos eucariotos, eu tenho os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Ou seja, aqui eu dividi os reinos em eucariontes e procariontes, sem núcleo definido, arqueobactérias e bactérias, e eucariontes com núcleo definido, tá? Então, as bactérias, as paredes celulares contêm um complexo carboidrato-proteína chamado de peptidoglicana. Já as arqueobactérias, as paredes celulares, se presentes, não possuem peptidoglicana. E elas se diferenciam desse jeito. Quanto à história do surgimento dos micro-organismos, é impreciso determinar exatamente quando o homem tomou conhecimento da existência dos micro-organismos, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, no material orgânico de águas oceânicas. Então, normalmente, podem ser considerados ancestrais de todas as formas de vida. E a microbiologia, ela evoluiu a partir de como aconteceu essa evolução. Então, em 1665, após observar uma fina camada de cortiça em um microscópio rudimentar, Robert Hooke observou células individuais e, a partir daí, ele criou a teoria celular, ou seja, todas as coisas vivas são compostas de células. Entre 1673 e 1723, Anthony von, ele estudou os micro-organismos, que na época ele chamou de animálculos. Então, ele foi possivelmente o primeiro a observar esses animálculos. Ele observou em microscópios rudimentares que ele mesmo construía de células de lentes únicas. Por isso, ele é considerado o pai da microbiologia. Após as descobertas de Anthony von dos animálculos, a comunidade científica se interessou pela origem desses minúsculos seres vivos. E até a segunda metade do século XIX, muitos cientistas acreditavam que algumas formas de vida poderiam surgir espontaneamente da matéria morta, ou seja, da matéria inanimada, que esses cientistas que acreditavam nisso chamavam esse processo de geração espontânea. Então, a partir da descoberta de Anthony von dos animálculos, nasceu a teoria da geração espontânea e a teoria da abiogênese. Nasceu a teoria da geração espontânea, que é a teoria da abiogênese, e a teoria da biogênese, que é a teoria que acredita que esses seres animálculos eles surgem de pais pré-existentes. Então, a teoria da abiogênese, ou seja, geração espontânea e biogênese, ela persistiu por muitos anos. Por volta de 100 anos atrás, as pessoas ainda acreditavam que sapos, cobras poderiam se originar do solo úmido. Larvas de cadáveres em decomposição, moscas de estrume. Então, a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, sempre acreditou que os animálculos surgiam de matéria orgânica, de matéria morta, de matéria inanimada. Tá? Entretanto, outros cientistas acreditavam que os animálculos surgiam de pais pré-existentes, ou seja, para continuar crescendo os animálculos teriam que ter outros lá originalmente, que é a teoria da biogênese. Francisco Redi, que em 1668 iniciou um experimento para demonstrar que larvas não eram geradas espontaneamente. Então, Francisco Redi, ele era estudioso da teoria da biogênese, que os animálculos eles surgiam a partir de pais pré-existentes. E como que foi esse experimento de Francisco Redi? Então, ele fez 2 experimentos, tá? Primeiro experimento, ele encheu 2 jarras com carne. A primeira foi deixada aberta, permitindo que as moscas postassem os ovos na carne e posteriormente se desenvolvessem em larvas. A segunda
foi lacrada, foi uma tampa, lacrou-se totalmente, não tinha entrada de oxigênio. E por isso as moscas não conseguiram entrar e nenhuma larva conseguiu se desenvolver. Os antecessores não se convenceram, entretanto, pois argumentavam que Red tinha tirado o oxigênio, o ar fresco, que era vital para a geração espontânea, para o desenvolvimento espontâneo dessas larvas. Por isso, Red fez um segundo experimento, onde ao invés de lacrar a jarra, ele colocou uma fina camada de uma rede impedindo a entrada das larvas de depositarem os seus ovos. Entretanto, o oxigênio conseguia entrar. Esses resultados deram um forte golpe na teoria da abiogênese, ou geração espontânea. Entretanto, ainda assim, os cientistas continuaram acreditando que esses animálculos eram seres muito simples, poderiam sim ser gerados a partir de matérias inertes, ou seja, não viva. Em 1775, John Needham reforçou ainda mais a teoria da geração espontânea ou a teoria da abiogênese, porque ele observou que caldos nutritivos, tá, de galinha e milho, eles que foram aquecidos antes de armazenar fechado, ou seja, eu aqueci o caldo aberto, depois que eu aqueci ele teve contato com oxigênio e aí eu lacrei, esses caldos estavam repletos de micro-organismos quando as soluções estavam frias. Needham então concluiu que os micro-organismos, os animálculos, se desenvolviam espontaneamente a partir do caldo nutritivo. Vale lembrar que qualquer alimento é considerado um caldo nutritivo, né? Em 1765, Spallanzani, que era um estudioso da teoria da biogênese, ele sugeriu que os micro-organismos do ar provavelmente entraram na solução de Needham, porque vamos relembrar, ele aqueceu os frascos abertos, né? A gente sabe, né? Então, o calor matou o micro-organismo lá, ele aqueceu aberto. E aí, depois que entrou em contato de novo com o ar, ele fechou. Então, o que o Spallanzani estava falando aqui? Ó, o ar entrou em contato com a sua solução, Nida. Por isso, provavelmente, o seu caldo nutritivo cresceu os micro-organismos, os animálculos. Este demonstrou que caldos nutritivos aquecidos, após serem lacrados, então, o que Spallanzani fez? Colocou o caldo nutritivo, lacrou e aqueceu, tá? Então, demonstrou que caldos nutritivos, após serem lacrados, não apresentavam desenvolvimento microbiano. Só que Needham justificou que quando Spallanzani fez isso, ele tirou a força vital do desenvolvimento dos animálculos. O calor, ele foi destruído, o calor, ele destruiu a força vital, que era o oxigênio, para o crescimento dos micro-organismos, tá? Então, a força vital tomou ainda mais crédito quando Lavoisier demonstrou a importância do oxigênio para a vida. Rudolf, também estudioso da biogênese, desafiou a geração espontânea, alegando que as células vivas surgiram de células pré-existentes, só que ele não oferecia nenhuma prova científica contra a geração espontânea, contra a teoria da abiogênese. Por isso, a teoria da abiogênese, ela continuou existindo, todo mundo falando e pessoas acreditando, estudiosos acreditando nela, até 1861, quando Louis Pasteur colocou fim na teoria da abiogênese com o experimento pescoço de cisne. Então, o que Louis Pasteur fez, pessoal? Ele pegou um frasco, colocou caldo nutritivo, ok? Aqueceu. E aí ele aqueceu o pescoço desse frasco até formar um S. Quando ele formou um S desse frasco, ele aqueceu o caldo, ele levou esse caldo à fervura. Automaticamente, todos os micro-organismos foram eliminados e o líquido tornou-se estéril. Após a fervura, o caldo permaneceu por muito tempo intacto e sem o crescimento microbiano.
E aí quebrou-se o pescoço de cisne, quebrou a parte do S. O caldo entrou automaticamente em contato com o oxigênio. E aí o que aconteceu? Houve a deterioração daquele caldo nutritivo. Então, a teoria da biogênese e a abiogênese, ela ficou persistindo por muito tempo. E um resumão, o que é cada uma dessas teorias? A geração espontânea ou teoria da abiogênese são formas vivas que poderiam surgir espontaneamente da matéria morta, da matéria inanimada. A ideia da geração espontânea, ela é facilmente entendida. Se um alimento for mantido em um ambiente aberto, após determinado período de tempo, ele apodrecerá. Se esse alimento apodrecido for examinado ao microscópio, poderemos visualizar um enorme número de bactérias. De onde surgiram essas bactérias, visto que o alimento fresco não as continha? Algumas pessoas acreditavam que estas fossem provenientes de sementes ou que seriam micro-organismos que penetravam no alimento a partir do ar, ou seja, a teoria da biogênese. Então, algumas pessoas acreditavam que aqueles micro-organismos surgiram de micro-organismos pré-existentes ou que o alimento foi contaminado pelo contato com o ar. Teoria da biogênese é a teoria certa. Outros acreditavam e defendiam a ideia de que essas bactérias surgiram espontaneamente a partir do material inanimado. A carne estava lá, passou um tempo, simplesmente nasceu os animálculos, os micro-organismos. Essa é a teoria da abiogênese, que foi refutada pelo experimento de Louis Pasteur em 1861. Então, hoje sabe-se que os micro-organismos eles estão lá pré-existentes e nós temos que controlar para que o seu desenvolvimento não aconteça. E, por fim, os micro-organismos estão lá. Então, quais são as fontes de contaminação dos alimentos? Os alimentos eles podem se contaminar de todas as formas. Tudo bem, pessoal? As plantas e os derivados, eles vêm do solo que precisam de micro-organismo para geração de oxigênio e crescimento das plantas e dos vegetais. Então, eles são contaminados por micro-organismos. Estoques animais são contaminados por micro-organismos. Rações animais podem ser contaminadas por micro-organismos. Os utensílios, nós, os manipuladores de alimentos, nós somos fontes de contaminação. O nosso corpo, ele é formado por células microbianas. Então, automaticamente, os utensílios são contaminados. O ar e o pó, eles são fontes de micro-organismos. O solo e a água são fontes de micro-organismos. Solo e água, ar e pó, eles têm micro-organismos similares, porque eu tenho micro-organismo no solo, eu venho a chuva, carrega esse micro-organismo por evaporação, chove novamente. Então, tem os micro-organismos que são similares. Nós, seres humanos, né, utensílios, nós manipuladores, automaticamente, o trato gastrointestinal. Tudo bem? Pessoal, estoques animais. Então, quando a gente, por exemplo, vai tirar um leite da vaca, né? A vaca é um ser vivo, fonte de micro-organismo, por isso o leite sai contaminado, ele tem que ser armazenado refrigerado. Quando a gente vai processar o leite para transformar num queijo, ele tem que passar por um tratamento térmico para eliminação dos micro-organismos pré-existentes. Tudo bem? Então, como que a gente pode contaminar esses alimentos? De todas as formas. Nós estamos rodeados de micro-organismos. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.